buscando dar uma melhor qualidade de vida, né, para essas pessoas, para esses indivíduos que têm uma deficiência intelectual, né, que tem o autismo. Então a gente está aqui nesse desafio de promover uma independência, uma melhor autonomia e automaticamente a qualidade de vida para essas pessoas, né, que é algo tão importante, né, para o indivíduo e para todas as pessoas em que ele convive, bem como o meio que ele está inserido. Então, assim, né, nessa temática, primeiro acho que é importante a gente tentar compreender um pouquinho do que está do assunto em si, né? Quando nós falamos de sensações e emoções, eu consigo entender que são três assuntos que se interrelacionam, né? A questão das sensações e das emoções, a questão da especificidade do deficiente, né? Físico, mental, e também a questão da pandemia. Então, são três áreas que a proposta é que a gente tente fazer uma intersecção entre elas, né? Então, assim, as sensações e as emoções dentro do contexto da pandemia, elas são um desafio para todos, né? E aí temos que ter uma certa clareza assim do que esse tempo traz de novo, que todo mundo de alguma maneira tem uma noção do quanto que isso mudou as nossas rotinas, do quanto que isso é desafiante, traz incertezas, traz medos, né? Traz dificuldade de acesso à saúde, acesso a lazer, traz dificuldade de acesso aos nossos familiares, muitas vezes, né? Às escolas, muitas vezes a realidades muito básicas. E essa é a realidade que nós estamos vivendo, essa é a realidade da pandemia, que não atinge somente o público com deficiência, né? Atinge todos. Mas esse público ele tem suas especificidades, né? Se as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência enfrentam tanta dificuldade, né, para poder viver os desafios desse tempo de pandemia, por que seria diferente com eles? Na verdade, estamos falando de um público que tem necessidades especiais. E acho que é sobre esse contexto, né, que é interessante nós conversarmos um pouco, que é um desafio para todos, né, e particularmente para eles. Nesse quesito, quando Anderson fala de quantas pessoas foram atingidas, né, no contexto geral, a terapia ocupacional vem falando das ocupações, né, que gere a vida do indivíduo. Então, se a gente for elencar nas ocupações que geralmente essas pessoas faziam, esse momento de isolamento acabou que tirou praticamente todas, né? Então, as pessoas que trabalhavam teve uma dificuldade na questão do trabalho, a questão da participação social, que a gente entende que é algo extremamente importante para o indivíduo, né? Tá no meio ali da sociedade, foi algo também que foi bastante afetado. Então, o indivíduo, no olhar da TO, a maioria das ocupações dos indivíduos foram afetadas. Até a questão do sono, né? Que é algo que a gente vê que é de extrema importância, que hipoteticamente a pessoa não foi impossibilitada de deixar de dormir, mas a situação que a gente enfrenta acaba que atrapalha até o sono da pessoa, que é algo, né, que não necessita que eu saia de casa para ser realizado. É o que eu faço na minha casa, no meu conforto, e até isso, e o sono, a questão também da alimentação, até isso foi impactado de certa forma. E as pessoas que têm uma deficiência, né, elas foram impactadas na questão, talvez já introduzir algo, na questão até de compreender o momento, né, que a gente está. Porque de uma hora para outra tudo mudou e para a gente foi difícil de entender e acompanhar e nos situar nessa situação, mas ainda mais para a pessoa que tem uma deficiência, né? Como foi entender isso tudo, como foi encaixar nessa rotina e qual o impacto que isso trouxe, né? Porque quem saía não sai mais, acaba que tem
se desdobrou vários outros cuidados que antes a gente não tinha. Então, para a pessoa com deficiência, né, para o autista, a gente vê uma maior dificuldade deles de entender o que está acontecendo, de acessar as informações e de colocar em prática também. Sim, né? Muito bem lembrado dessa realidade. Porque assim, pessoal, acho que é bom a gente tentar entender as diferenças, né? O que é que difere, o que é que torna uma pessoa nessa condição, torna ela essa condição de especial, né? Porque ela tem necessidades especiais, né? E essas necessidades, elas são consideradas necessidades especiais por quê? Porque elas têm prejuízos funcionais, então elas não conseguem ter um funcionamento dentro dos padrões que são esperados de uma pessoa que não tem aquela limitação, né? E seria bom a gente citar um pouco, né, desses do que encontramos de desafios, né? Muitas vezes eles possuem, não todos, né, mas muitas vezes eles possuem deficiência intelectual. O que significa isso, né? Tem um comprometimento da sua estrutura cerebral, da sua capacidade de compreender o mundo, de armazenar memórias, de interpretar, de lidar com as emoções. Então, assim, eles são prejudicados em relação a isso. Geralmente, a idade cronológica ela perde esse referencial, né? São pessoas que possuem uma idade, mas a estrutura mental ela é de uma pessoa com idade mais nova. Então, aí muitas vezes gera essa dificuldade de compreender que nós temos um adulto, né, com o corpo todo desenvolvido, mas com a mentalidade de criança, né? Onde as condutas, a abordagem deve ser adaptada com a criança. Porque no final das contas o que governa as nossas ações, os nossos sentimentos é a nossa mente, né? E aí você olha para uma pessoa com um biotipo já desenvolvido e tem mais dificuldade de compreender que ali estamos lidando com uma criança, né? A deficiência intelectual é uma delas, né? Muitas vezes estão presentes, e aí já algo até muito mais próprio da teolida, né? Da questão das disfunções sensoriais, que muitas vezes isso pode acontecer em qualquer um dos sentidos, né? De ter aumento, diminuição, muitas vezes assim, bem acentuada da forma como vivencia essas experiências, seja visão, audição, a questão do olfato, então às vezes tem uma sensibilidade muito grande a cheiros, a barulhos, a questão do visual, a forma como interpreta, a forma como enxerga ou não, né? Às vezes de uma maneira exagerada, às vezes de uma maneira distorcida, às vezes a questão da integração, né? desses sentidos, e tudo isso vira uma bagunça na cabeça da pessoa. Então imagina assim, você experiencia o mundo de uma maneira muito diferente, e é por isso que muitas vezes os pais têm dificuldade, e nem só os pais muitas vezes até conseguem com o tempo adquirir uma certa clareza, né? Mas as pessoas no dia a dia têm dificuldade de entender que experiências simples, às vezes pentear um cabelo, escovar os dentes, né? Às vezes ouvir uma música, às vezes estar em um lugar que tem determinada cor, né? A forma como isso é vivenciado por essas pessoas, né? E ter uma adaptação a isso, ter um tratamento adequado, tentar minimizar esse sofrimento, tentar fazer que elas explorem o máximo do seu potencial. E o tempo de pandemia, ele é desafiante por quê? Porque muda tudo. Primeiro assim, você já vivencia o mundo de uma forma muito diferente das demais pessoas, porque o mundo que nós vivemos, né, a nossa sociedade, ela é adaptada para um padrão de normalidade. Então tudo que nós fazemos, ele é estruturado para funcionar dentro daquele padrão do que é considerado normal. Mas a sociedade não foi muito pensada para aqueles que desviam desse padrão, né? E aí nós estamos lidando com esse povo com deficiência, porque eles desviam desse padrão. E aí o funcionamento não é pensado para eles, é pensado para quem não tem essas alterações.
E eles experimentam esse mundo, vivenciam esse nosso ritmo, essa nossa sociedade, as coisas que gostamos e temos costume de fazer de uma maneira muito desagradável. E o tempo de pandemia, e aí demora um tempo para se adaptarem a isso e de repente vem algo e muda tudo, né? Uma rotina que já é vivida com sofrimento, que você costuma se adaptar, tem o costume de acordar em tal horário, tem o costume de ir para a escola, tem o costume de comer em tal horário eu convivo com tais pessoas, tal horário eu não convivo com tais pessoas, né? Tal horário eu costumo brincar disso, tal horário eu não costumo brincar disso. Então já é todo um sofrimento esse processo de adaptação, me adapto, vou me adaptando àquela rotina. E aí, de repente vem algo que muda tudo, né? Que é o que nós estamos vivendo atualmente. E aí, somado a isso, tem muitas vezes, né, isso não é a regra, mas é algo realmente comum, uma incapacidade de compreender o que está acontecendo. Não que compreender torne isso menos difícil de viver, né? Porque a maioria das pessoas conseguem compreender o que é uma pandemia, conseguem compreender por que precisamos ficar em casa, por que precisamos usar uma máscara, por que precisamos ficar em isolamento. E nem porque compreendemos isso, deixamos de viver de uma maneira tão angustiante, né? Como percebemos aí na prática, no dia a dia, quantas pessoas estão mais ansiosas, pessoas se deprimindo, né? Casos de os conflitos familiares se acentuando, divórcios, suicídios, né? Então, mesmo as pessoas tendo capacidade de compreender, capacidade de entender que o momento demanda isso não as impede de sofrer. Imagina para quem não tem essa capacidade. Então, de repente, você não vai para a escola, você quer ir para a escola, você não vai para a escola e você não sabe por quê. Simplesmente parece que não querem que você vá, não querem te deixar. Aí, de repente, você não pode sair de casa, você gosta de sair de casa, você espera, fica contando as horas para naquele momento você dar uma voltinha, para você pegar a lotação, para o seu pai vir te buscar e te levar para a escola, te levar para dar uma volta, te levar para alguma atividade que você faz. E de repente não tem mais isso, e você não tem essa capacidade de compreender, né? Se compreendendo já é difícil, imagina para quem não compreende, né? E aí, somado a isso, alguns têm, além dessa dificuldade de lidar com as mudanças, essas disfunções sensoriais, muitas vezes tem descontrole de impulsos, né? Então, deu vontade naquele momento, deu raiva naquele momento, eu bato. Deu raiva naquele momento, eu grito, né? Não consegue muito não tem muito esse tempinho de você processar e entender que talvez exista uma forma melhor de lidar com aquele contexto, né? Não, naquele momento o primeiro impulso que vem é o que vai ser realizado. A primeira ideia que surge é a que vai ser executada, né? E muitas vezes uma baixa tolerância à frustração. Então, é um cenário, vamos dizer assim, repleto de elementos que explicam o porquê que essa pandemia é tão desafiante, né? Para os pacientes, para as pessoas com deficiência, e também para a família, né? Porque é uma doença assim, que acaba afetando a família como um todo, né? Essa questão de compreender, eu estava até esses dias pensando, abrindo mais o leque, né? Saindo da questão do deficiente intelectual, do autismo, estava tentando também compreender como a questão que, por exemplo, uma pessoa cega, como ela vive nesse tempo, né, de pandemia, como ela tem acesso às informações, porque geralmente, né, como você falou, o mundo é trabalhado na normalidade. Quem sai desse padrão de normalidade? As informações estão sendo disseminadas fora também desse padrão de normalidade. Se eu não consigo ver o que a televisão me diz que é para fazer, como que eu vou realizar? Será que o mundo, no geral, não se adaptou a essas pessoas com necessidades, e a pandemia tampouco, né? Porque está todo mundo nessa confusão de sensações e emoções, né? E é algo que
eu percebo muito aqui na prática que demanda muito dos pais, né? Dos pais terem mais um pouquinho de paciência, mais um pouquinho de demandar tempo para conseguir ajustar essa criança, ajustar esse indivíduo. E é um desafio para os pais, por quê? Porque além que ele precisa se ajustar, ele precisa ajustar outra pessoa a essa confusão que a gente vive. Então, é algo extremamente desafiante, mas é algo que a gente sempre fala para ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, para tentar fazer com que as coisas vão se ajustando. Porque cada pessoa vivencia de uma forma, a gente tem muito essa questão, cada pessoa vivencia de uma forma e as crianças deficientes, os indivíduos deficientes mais ainda. Então ele precisa de apoio de alguém, ele não vai conseguir sozinho, ele não vai conseguir compreender e muitas vezes, às vezes não compreender, mas colocar em prática aquilo. Na questão de sair mesmo, que você falou, tem crianças autistas que elas se organizam precisando dar uma voltinha na praça. Como que fazem isso agora? Não posso sair, não posso dar a volta na praça. E como que eu vou ajudar meu filho a organizar, a se reorganizar nesse mundo? Então a gente vai ter que buscar mais estratégias de como fazer, de como lidar, né? Estratégias próprias também, porque às vezes a gente dá uma surtadinha aí e tentar voltar ao eixo, né? Tentar encontrar um ponto ali que a gente consiga, na questão dos pais, né, lidar com essas duas demandas. A minha demanda como pai e a demanda do filho, né, que precisa de mim e não tem para onde correr, não tem como eu pedir que alguém venha na minha casa. Às vezes até tem, mas a gente corre um risco, né? Então, assim, é um momento extremamente desafiante para toda a população no geral e também para as crianças com deficiência. E uma coisa também da questão da disfunção sensorial que a gente percebe é que caiu muitas vezes como uma lupa, porque tem crianças que não conseguem sentir a textura do álcool em gel, né? Então, é mais um ponto. Se o álcool em gel a gente tem ele como uma questão de proteção para mim, como que eu vou fazer que meu filho consiga ter contato com esse álcool em gel? Tem crianças que não conseguem colocar as mãos para lavar, né? Talvez não consiga o álcool em gel e também é um desafio lavar as mãos, passar o sabão, né? Tem crianças que ela tem a necessidade de pegar em tudo que vê, porque tem crianças que vivenciam muito essa questão do tato. Como que ela vai fazer? Então, é uma atenção redobrada nessa criança, né? Que tem essas dificuldades sensoriais, que tem essa dificuldade, que tem essa necessidade de pegar muito nas coisas, né? Que tem essa dificuldade de passar o álcool, que tem essa dificuldade de lavar as mãos, né? Então, aumenta, tem que ter uma atenção assim redobrada, né, nesse momento. E vai tendo um misto de emoções, né? De sensações que antes eu conseguia me organizar de uma forma e agora eu não consigo me organizar. Vou ter que procurar um novo caminho para conseguir acessar um resultado satisfatório. Bem pontuado aí, né? Que, na verdade, eu acho que é o maior desafio. Acho que é o público mais desafiante, assim. Realmente desconheço um público, né, em que haja tantos desafios a ser vivido nesse período de pandemia, que esse público, né, dos indivíduos com deficiências, né? Lembrando que não somente a mental, acho que na mental isso toma fica um pouco mais amplo, né? Que é tão variável, é tão amplo, que realmente é o mais desafiante. Nós também temos as deficiências físicas, né? Citou a questão de um paciente com deficiência visual, né? Temos a realidade dos que têm deficiências motoras, né? Paraplégicos, tetraplégicos, que já têm restrições de mobilidade e acabam tendo restrições ainda maiores, né? Pessoas que já vivenciam essa dificuldade do se locomover e vivem isso de maneira ainda mais restrita que o já habitual.
citou a questão do álcool em gel, né, que muitas vezes a textura do álcool, a textura da água, o ato de lavar, a temperatura daquela água, a própria máscara, né? Muitas vezes os pacientes não usam, né? Houve até uma legislação aí que veio ampará-los no sentido do direito de ter resguardado o direito ao atendimento, né? Apesar considerando essa especificidade desse público. Então, são muitos desafios. Os serviços estão funcionando, quando estão funcionando, estão de forma reduzida, só realidades de urgência, né? E aí o próprio parâmetro de urgência já foi revisto, né? Porque, tipo assim, urgência hoje é uma urgência a mais do que a urgência tradicional, porque a gente sabe que os ambientes, por exemplo, assim, um hospital, talvez, né? Ou mesmo uma unidade de saúde, ou mesmo um serviço específico de atenção à saúde mental, estão, de uma maneira geral, muito expostos, né? A essa questão do coronavírus. Então, os próprios pais eles tiveram que rever os seus conceitos de urgência, que geralmente são acionados somente em situações bem mais críticas que o usual, né? Mas assim, eu acho que é importante também nós termos um outro olhar para esse período de pandemia. Os desafios eles são muito fáceis de perceber, né? E são muitos. Mas a pandemia ela também traz em si, junto com esses desafios, um período muito favorável à reflexão, né? A reflexão. Os pais conhecerem um pouco mais seus filhos, né? Lógico que eu não quero que isso aqui fique uma chuva de cobranças aos pais, né? Porque não faz o mínimo sentido fazermos isso, porque é muito desafiante mesmo, né? A realidade de muitos pais, pedir muitas vezes paciência é pedir demais, pedir muitas vezes para fazer mais pelos seus filhos é pedir demais. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não sei, eu não passo na pele. Mas não vamos entrar no mérito de pedir mais, mas talvez de ter um outro olhar, né? Não vou dizer mais, não, mas tentar enxergar a situação de uma outra forma, né? Porque eu percebo assim que temos muito que aprender com isso, né? Talvez a oportunidade de você enxergar algo ali no seu filho que você não teve a oportunidade de ver ainda e que talvez faça uma diferença tão grande no seu relacionamento com ele, que faça uma diferença tão grande no sofrimento que ele está tendo, algo que talvez ele vivencie de uma maneira tão difícil que você não percebeu ainda e que uma adaptação... Porque geralmente é bem isso que a gente observa mesmo, pequenas coisinhas que são ajustadas no dia a dia fazem grandes diferenças, porque são essas pequenas coisas que são tão insignificantes para aqueles que não têm deficiência que os incomodam. Muitas vezes nós temos uma atenção, por isso que eu digo, né, a nossa humanidade ela é adaptada para aquele padrão de normalidade, e o nosso olhar também é adaptado para aquele padrão de normalidade. Então, as coisas que incomodam de uma maneira normal a todo mundo, nós temos um olhar e percebemos, isso aqui a gente tem que evitar. Mas aquelas coisas que habitualmente não me incomodam, não incomodam o outro, passam despercebidos, né? Então, talvez seja esse momento a gente refletir um pouco e perceber que talvez algo ali que passa despercebido ao meu olhar porque não me incomode a ele. Talvez algo que para mim seja pequeno e eu não faço tanta questão assim de ofertar, seja fundamental, né, para que ele vivencie, para que ele fique mais tranquilo, para que ele sinta mais segurança. As próprias relações familiares, né? Porque muitas vezes o sofrimento deles não está nem muito diretamente relacionado a vivenciar ou deixar de vivenciar um fato interno, né, pessoal. Mas os pais estão brigando mais, os pais estão mais impacientes, os pais estão mais preocupados, os pais estão mais ansiosos.
por realidades diversas, né? Mas é um momento talvez de olhar para si, de buscar ajuda para si também. Às vezes ficamos tão focados na questão dos nossos filhos, daqueles que estão sob os nossos cuidados, né? E que têm as deficiências deles, mas e se eu estou deprimido, se eu estou com transtorno de ansiedade, ou mesmo que não tenha um transtorno, mas estou tendo uma dificuldade de lidar com as minhas realidades, né? Como que eu estou conseguindo administrar isso, né? Isso não está, de alguma maneira, dificultando o meu relacionamento, as minhas obrigações, o meu cuidado com aquela criança? E como que eu posso me ajudar para ajudá-lo, né? Que às vezes a melhor ajuda que você pode oferecer para o seu filho é se ajudar, né? E se você fica muito focado nas necessidades dele, você não enxerga que o mais necessitado no momento é você, né? Então, um outro olhar, né? Talvez tirar um pouco o foco daquelas agitações e tentar olhar assim para as adjacências, aprender um pouco mais sobre si, aprender um pouco mais sobre ele, né? Tentar ver aí o casal que está brigando muito, o que a gente pode fazer para tentar conviver melhor e afetar menos o nosso filho, né? São oportunidades que nós temos de crescer. Eu acho que esse período nos dá essa oportunidade, né? Que alguns vão perceber isso e vão extrair o que há de melhor, apesar dos desafios. Aqueles que não perceberem, né? Vão ter mais dificuldade, realmente. Na TEO a gente fala muito da questão do autocuidado, né? É algo muito... A gente sempre bate muito na tecla para quem chega até a gente de como essa pessoa está se cuidando. E em umas conversas com os CEOs a gente tem debatido muito sobre isso no quesito de agora é o momento da gente descobrir o que a gente gosta, né? Para esse novo perspectiva, porque às vezes o trabalho me consumia tanto e o trabalho consome a maior parte do nosso tempo que eu não conseguia descobrir o que eu gostava. Talvez a pessoa gosta de cozinhar e não sabia, talvez a pessoa gosta de desenhar e não sabia. Então é uma oportunidade, né? Acho que a gente mudar essa perspectiva de ver como uma oportunidade, de descobrir coisas novas mesmo, de perceber algo em você que talvez você queria mudar, de se entender mesmo, né? As meninas que muitas vezes faziam o seu momento de beleza, prolonga ele, ou queira descobrir outras coisas. Às vezes a gente quer muito, tanto ter aquela listinha dos desejos, eu quero fazer isso, mas nunca dá tempo. Agora é o momento de começar a expandir esses horizontes, de começar a explorar coisas novas, justamente por conta desse tempo que nos foi dado, né? Esse tempo que nos foi dado mais recluso, dessa questão do autoconhecimento. E algo que eu achei extremamente interessante foi a questão do relacionamento familiar. Agora a gente tem mais tempo de entender quem mora com a gente, né? De entender como aquela pessoa funciona, né? De entender até a questão dos pais e filhos e muitas vezes começar a entender por que ele faz isso, né? Será que isso ele faz sempre quando ele precisa de maior concentração? Ou quando ele está brincando, né? Olhando para a questão do autista, talvez quando ele está brincando ele não tem aquele movimento repetitivo, mas quando ele precisa de uma maior concentração ele começa a ter. São questões que fazem total diferença na hora de compreender o outro, de compreender quem que a gente está vivendo, né? E algo que a gente fala bastante é ter a oportunidade de você aprender também, ensinar quem está com você, né? Talvez as crianças tem coisas que elas já conseguem fazer, mas ainda não faz, talvez por conta que alguém não parou para ensinar ou por conta que não viu ninguém fazendo. Então é o momento de experienciar coisas novas nas crianças também, né, que tem essa deficiência, de ensinar elas a fazerem coisas novas, ensinar talvez todo mundo ali na família, ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar do jardim, ajudar a cuidar do cachorro, né? De ter essa união familiar, de todo mundo fazer as coisas juntos, né? Então a gente tem essa oportunidade de ter mais essa vivência familiar, de compreender quem mora com a gente. Às vezes a gente mora tanto tempo com a pessoa, mas não sabe o que a pessoa gosta, o que tem lá na listinha de desejo dela, ou talvez na listinha de compra, e talvez são coisas simples que a gente não tem nem ideia.
Sim, eu tenho visto assim que o grande desafio da pandemia como um todo é essa realidade de viver o hoje, né? Eu tenho percebido muito uma dificuldade das pessoas de, primeiro, entenderem, segundo, aceitarem, né? E colocarem em prática, né, os desafios que nos são propostos para hoje. Os que estão sofrendo muito, né, são os que estão olhando para trás, vendo que existia uma rotina e que essa rotina não existe mais. E que olha para o seu hoje e compara com o que vivia ontem e sofre porque não quer viver hoje, quer viver o ontem. Ou o contrário, né? Aqueles que até entendem que não dá para viver o ontem, mas é como se tivessem deixado de viver, né, congelado esse tempo, não aceitam, né, abrem mão de viver o que podem viver hoje, esperando que o amanhã chegue, esperando que uma vacina chegue e cure, que haja uma intervenção divina e coloque fim a essa pandemia, que de repente as escolas voltem a funcionar e o meu filho volte à sua rotina, que eu recupere aquele emprego perdido, né? E tantos outros desafios, né, que nos são propostos nesse tempo de pandemia e que perdurarão, Deus sabe até quando. Então, eu tenho percebido isso, aqueles que têm aceitado, acolhido e se proposto melhor a viver o que dá para viver hoje, estão enfrentando melhor, né, esse período, e digo até assim que tenho percebido muitas pessoas que têm descoberto verdadeiros, lógico, depois de quebrar um pouco a cara, de não sem sofrimento, né? Mas percebido o quanto esse período tem feito bem, né? De se redescobrir, aquela questão que você citou, né? Que tem sido realmente muito à tona de o que eu gosto, o que é aquela coisinha assim que eu sempre comento, eu gostaria de fazer isso, mas nunca tem tempo. Aquele projeto que está engavetado lá, às vezes há tantos anos, às vezes há décadas. Aquele violão que eu sempre quis aprender e nunca tinha tempo. Aquele livro que nunca tinha tempo. Aquele filme que eu nunca tinha tempo. Coisas simples mesmo, né? O que é que dá para fazer hoje? O que é que dá para viver melhor hoje? Será que não tem nada? Será que só servia o que eu tinha ontem? Será que só me serve o que eu vou ter amanhã, depois que a pandemia acabar? Ou tem algo hoje que eu posso fazer melhor? Será que eu não estou tão bitolado olhando para trás, olhando para frente, que se eu olhar um pouquinho assim para o meu redor aqui, existe algo que eu posso fazer que faça diferença? Acho que essa é a grande proposta. Estou falando de um assunto muito direcionado, né, para o público com deficiência, mas isso vai muito além, né? Esse é um desafio para todos, especialmente para quem lida, né, com as pessoas com deficiências, né? Então, o que dá para fazer de melhor hoje? Talvez aquilo que você entenda como uma solução não dê para ser vivida hoje, por dificuldade de acesso e por tantas restrições que nós vamos ter que viver. Não tem outra opção. Mas aí, quais são as opções? Né? Ou essas opções não te servem e você vai ficar sofrendo até quando for possível viver aquilo que você percebe como a única possibilidade, né? Então acho que é a grande reflexão. Quem fizer essa pergunta, buscar de maneira sincera, dar uma olhada ao redor e
ter essa disposição de sair de si, né, de refazer sua rotina, de repensar os hábitos, vai encontrar, né, algum sentido e muitas vezes vão se surpreender, né, com a experiência. O que eu costumo falar é que a gente só tem hoje. Ontem já passou e amanhã, quando chegar, é hoje. Então, a gente gera muita expectativa no futuro e muitas vezes a gente se poupa de fazer algumas coisas hoje porque amanhã não. Amanhã eu faço, amanhã eu deixo para fazer. E isso é algo bastante recorrente agora nesse tempo, porque hoje a gente tem um tempo maior, né? Então, ficando dentro de casa e tal. Então, muitas vezes eu deixo de fazer o que eu deveria fazer hoje para fazer amanhã, né? Eu me poupo hoje para fazer amanhã. E muitas vezes amanhã, às vezes não chega, porque a gente só tem o hoje. Né? E são uma ótima reflexão que o Dr. Anderson trouxe para a gente, porque é algo realmente a se pensar, né? Eu acho que nos tira um pouco desse eixo da ansiedade, desse eixo de viver só o que eu quero, também começar a olhar para o outro, né? O que eu posso fazer pelo outro hoje, né? E eu queria ver se tem alguma pergunta aí dos pais, alguém que queira fazer alguma pergunta, que esteja passando por alguma situação aí que precisa da nossa ajuda. Que a gente sabe que desde quando começou a pandemia, começou várias coisas, né? Privação de sono, ansiedade, né? E todo mundo por aí. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Assim, nós estamos abordando o assunto de uma maneira bem geral, né? Porque foi entrar na especificidade de cada caso, realmente cada pessoa, cada indivíduo, cada situação é muito única. Então, nós estamos trazendo uma reflexão, uma proposta de reflexão mais geral, mas se tiver alguém com algo mais específico, assim, que a gente possa contribuir de alguma forma, fique à vontade, né? Mesmo que não esteja acompanhando agora e depois possa estar assistindo esse vídeo, deixe o comentário, pode nos procurar, né? Que será um grande prazer tentar ajudá-los a viver melhor, né, os desafios desse tempo, né? É só algo que eu queria ressalvar aqui, que embora a gente esteja, né, nessa questão do isolamento, é extremamente importante, principalmente para as crianças aí, né, que está nessa fase de desenvolvimento, não perder essa familiaridade com os estímulos que a gente dá, né? Então, se na terapia a criança tinha acesso a alguns estímulos, é importante que eles tenham acesso também em casa, né? Talvez variar nas brincadeiras, fazer brincadeira que movimenta o corpo, de correr, de pular, que acaba gastando energia que geralmente ela gastaria, mas que hoje ela não gasta porque está parada em casa, né? Por que eu falo de variar? Porque, embora seja difícil, seja um desafio, a gente sabe disso, mas é porque muitas vezes a criança vive muito em apenas um ambiente com as mesmas pessoas e elas acabam recebendo apenas um estímulo só, né? Então isso pode gerar uma questão de ansiedade, pode acarretar algumas coisas aí na criança que a gente tem como, né? A gente consegue variar, né? A gente consegue variar, não muda a rotina de fato, que a questão de ter uma nova rotina para algumas crianças é extremamente importante, readaptar essa rotina, porém tentar mudar o que a gente conseguir, principalmente nas brincadeiras, já que a criança mais faz é brincar, né? Então, variar essas brincadeiras para dar a essa criança, a esse indivíduo, estímulos diferentes, para que ela consiga se desenvolver, mesmo nesse momento de isolamento, que ela não está tendo acesso, né, às terapias igual estava tendo antes. Nós temos uma pergunta da assistida Marcelene, ela é assistida do Centro Dia Madre Teresa de Calcutá. Ela diz bem assim:
Eu fico muitas horas na internet, geralmente até a meia-noite, altas horas. Como que eu faço para sair disso? A questão de ficar até altas horas na internet, né? E pelo que eu entendi, é um desejo seu, né? Porque o fato de ficar até outras horas na internet não é por si só um problema, né? A questão é quando eu percebo isso como um problema. Tem pessoas que têm esse padrão, não vivenciam isso como um problema, isso não me prejudica e nada. Mas o que parece, né, para você estar trazendo isso é vivenciado como um problema para você. Primeiro a gente teria que entender melhor, né? É Marcelene? Isso, Marcelene. O que está por trás, né? O que está por detrás disso. Né? Será que temos uma insônia? Temos um transtorno do sono? Estou na internet até tarde? Por quê? Né? Que tipo de conteúdo que eu estou acessando? O quanto que isso prejudica, porque nós temos alguns hábitos de higiene do sono, né? E o estar na internet, o mais tradicional é a questão do estímulo luminoso, né? O nosso ciclo de sono-vigília, né? Para falar de uma maneira mais simples assim, existe um reloginho biológico que controla a questão do meu ciclo, meu dia. Meu dia ele funciona como um relógio e o nosso organismo aprende mais ou menos a hora que eu tenho que acordar e a hora que eu tenho que dormir. E um dos aspectos fundamentais desse ciclo é a quantidade de luz, né? O estímulo luminoso. Aos poucos, o nosso organismo foi se adaptando e foi percebendo que durante o dia eu tenho que estar acordado. E eu percebo que é dia porque tem muita luz. Entra muita luz nos meus olhos, muita luz atinge a minha retina e isso cria uma mensagem, manda uma mensagem de estímulo, né, de hiperestabilidade e me deixa em condição de alerta, eu fico acordado. E é o normal, porque durante o dia nós nos habituamos a isso, né, nesse conceito de normal que foi criado. E à noite, à medida que vai escurecendo, né? O sol se põe, naturalmente diminui a quantidade de luz disponível, a luminosidade diminui, e à medida que a luminosidade vai diminuindo, a mensagem que essa redução da disponibilidade de luz manda para o meu sistema nervoso, para o meu cérebro, é o que? Está anoitecendo, está na hora de descansar, e naturalmente a gente vai começando a entrar num ritmo mais lento, que é meio que se preparando para o sono. Quando eu fico, né, me exponho demasiadamente a televisão, a celular, a computador, a telas, né, que tem essa questão da luminosidade muito latente, muitas vezes isso cria uma distorção na compreensão, né, do que é dia e do que é noite. E aí eu vou trocar dia por noite, então o cérebro fica meio perdido, né? Esse ciclo, esse relógio que funciona de uma maneira mais ou menos harmônica, hoje como nós temos muito acesso às telas, né, acaba sendo um fator que atrapalha. Não quer dizer que seja exclusivamente isso, lógico, assim, questão da alimentação, tipo de alimento, né? Eu particularmente, assim, se eu tomo café, a partir de determinada hora, da agora para frente, se eu tomar café à noite, eu vou dormir tarde, né? Pessoas que não são tão sensíveis a isso, eu sou bastante. Outros tipos de alimentos, grandes refeições hipercalóricas, são hábitos de higiene do sono. Atividade física, se você faz muito tarde, atrapalha também. Questão do barulho, né? Estímulo sonoro excessivo, principalmente à noite, a tendência é que você vai dormir mais tarde. Então são hábitos de higiene do sono, né, que podem nos favorecer. Pode ser que você esteja com um problema do sono, pode ser que exista algum outro problema associado também, simplesmente
por dormir mais tarde é difícil de tentar entender exatamente, com certeza, o que está acontecendo. Né? Existe insônia associada também a alguns outros transtornos, secundária a outros transtornos. Eu estou falando aqui de uma insônia primária, ou seja, eu estou com um problema de dormir, que é somente um problema de dormir. Né? Mas pode ser uma insônia associada a um transtorno de ansiedade, às vezes eu não estou dormindo, porque eu estou tão ansiosa, preocupada, com a cabeça cheia disso, né? De preocupações. E aí, essa questão de melhorar o sono passa por tratar essa questão da minha ansiedade. Por exemplo, pode ser um quadro depressivo, né? Insônia é um sintoma muito comum em quadros depressivos, mas aí depende da especificidade, né? De um quadro, de outro, demandaria uma avaliação. Mas eu começaria, se o problema que está te atrapalhando, você só percebe e não há um questionamento sobre algum outro fator secundário, eu sugeriria começar por esses hábitos de higiene do sono, né? Evitar. Se você percebe que dorme tarde e fica vendo, impõe limite. Que hora que você gostaria de dormir? Eu queria dormir 10 horas, então até 9 horas você vai ver vídeos. A partir disso daí você não vai ver mais. Se é um projeto pessoal, se você vai funcionar melhor se planejando para dormir mais cedo. Temos mais uma pergunta aqui da Patrícia. Ela diz assim: um desabafo recorrente dos pais tem sido com relação à alimentação e ganho de peso. Como os pais podem auxiliar os filhos com deficiência para que mantenham uma alimentação saudável? Nossa, todo mundo tá com esse problema, né, de comer demais. Então, eu acho que é uma questão de... A gente tem muito essa questão de quanto eu como e o quanto energia eu gasto. Né? Se a gente não está gastando energia, quando a gente não está saindo de casa, automaticamente eu estou retendo tudo isso que eu como. Né? Então, algo prático que eu falo é o que eu falei antes, de fazer brincadeiras que movimente, de pular corda, amarelinha, que tem esse gasto energético maior. E também as crianças que não conseguem, né, fazer isso, ter realmente uma rotina estabelecida da hora de comer, a hora que eu tomo café, a hora que eu faço meu lanche da manhã, né, e o que eu como. Porque às vezes a gente vai estar indo muito de encontrar comida. Se eu estou triste, eu como. Se eu estou ansioso, eu como. E os pais acabam que dá muito esse reforço, né, para a criança. Toma isso aqui e espera. Né? Então, marcar horários para se alimentar. Né? De tal hora almoço, janta para quem janta. Marcar o horário certo do café da tarde, do café da manhã e assim... E tentando regularizar. Se a criança quer comer alguma coisa muito... porque quer comer alguma coisa, substitui por uma coisa mais leve. Talvez uma fruta, né? Porque fazendo esse pensamento do quanto eu como e do quanto eu gasto, uma fruta a gente entende que é menos calorias, né? Ser ingeridas, então automaticamente eu preciso movimentar menos para gastar isso. Isso é um grande desafio, né? Essa questão da alimentação. Mas tem que compreender isso, diferenciar, porque não dá para poder tratar todos os casos como o mesmo caso, né? Existem alguns casos que estão mais ansiosos, existem alguns casos que às vezes necessitou de um aumento da medicação, e às vezes a própria medicação tem como efeito colateral essa questão do aumento do apetite. Existem casos, dentro até da questão da disfunção sensorial, né, que tem crianças que tem, não é nem o comer, às vezes é o mastigar, é o ter algo na boca, é o estar exercitando, né, ter a sensação de ter algo à boca. Então por isso que é difícil diferenciar. Muitas vezes os pais estão dando alimento o tempo todo ali, porque a criança tem essa necessidade de sentir a boca preenchida, esse movimento de mastigar, né? E muitas vezes entende que é uma fome constante, muitas vezes não é fome mesmo, é uma necessidade de degustar, de deglutir, de morder. E
e tem que ser diferenciado no caso de outro. Realmente é um grande desafio, né? E vai muito de conhecer, é um processo de conhecer muito bem. Porque nesse caso específico, né, às vezes um mordedor resolve, entendeu? Às vezes o que a criança precisa é de um mordedor, que ela não vai querer comer o tempo todo, não, ela vai querer morder. E se você dá algo ali que ela possa morder e que tenha uma consistência aceitável para ela não vai ficar pedindo comida o tempo todo. Então são desafios que a gente tem que tentar compreender melhor o que é. Quando é uma questão medicamentosa, é possível rever, né? É possível fazer uma reavaliação, ver o que dá para substituir ou não é. Eu sei que agora é um pouco mais difícil também o acesso, né, aos atendimentos. Percebo que tem uma questão sensorial ali, então como que eu posso adaptar isso à minha rotina? Será que eu vou ficar dando comida o tempo todo mesmo? Porque a percepção é essa, eu dou a calma, aí os pais acabam cedendo, né? Mas às vezes é uma questão mais simples de resolver do que parece, ou é uma questão assim, de estar mais ansioso, e aí teria que avaliar também se não é o caso de medicar ou de uma outra abordagem, né? Dentro do que é possível. Então é um desafio, mas que para sabermos como lidar, temos que saber com o que estamos lidando, né? Aí se temos essa clareza, fica mais fácil. Mais alguma pergunta, Caio? Então, né, a nossa live já está caminhando para o final, né? Então, a menos que surja alguma pergunta, vamos fazer algumas considerações finais. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Estar aqui com a Larissa, né? De poder discutir este tema, de poder participar com aqueles que vão estar nos assistindo, de tentar de alguma forma trazer alguma luz, né, para aqueles que estão vivendo esse momento de uma maneira tão difícil, né, e deixar, né, essa mensagem de que é possível fazer algo, é possível viver hoje de uma forma melhor, não é somente uma catástrofe, né, pode ser. Eu tenho certeza que se você for olhar, se você se permitir olhar de uma forma mais, com um olhar diferente, com um novo olhar, você vai extrair aprendizagens e você vai perceber talvez até belezas dos desafios desse tempo. Conte com a equipe no que for possível, né? Nem tudo é possível, mas conte com a equipe no que for possível para auxiliá-las a viver melhor esse momento. E é isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade. É um prazer participar dessa semana e estar aqui com o Dr. Anderson discutindo esse tema bastante interessante e que faz uma diferença, né, na vida das pessoas, entender algumas questões. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar. Qualquer coisa, corre entre a gente, procura nos comentários, coloca alguma coisa e a gente vai estar tentando dar o máximo de apoio possível, porque acho que quanto mais a gente tiver, melhor a gente consegue passar por essa situação, né, e olhando com outros olhos, né, doutor? Então, foi um prazer estar aqui. Obrigada.